Olá pessoal, eu sou Gleidson Dantas e você está no Um Pouco da Palavra. Há muito tempo eu queria gravar esse vídeo para os irmãos, para os cristãos e não cristãos. Um assunto muito importante a respeito do perdão, e o tema é justamente esse, o perdão. É um assunto muito interessante de ser tratado, principalmente para quem não é cristão e quem é novo convertido, novo na fé, e precisa aprender sobre esse assunto. É um assunto que às vezes é muito pouco pregado, muito pouco falado e ensinado, mas é um assunto muito importante de ser tratado porque envolve o nosso coração, envolve a nossa vida com Cristo. E esse assunto está lá no capítulo 6 de Lucas, no seu versículo 27. Esse capítulo 6 ele é grande, ele abrange muitos outros assuntos, vai falar um pouco dos bem-aventurados, e entre outras coisas, a escolha dos discípulos, vai falar da cura do homem no sábado e muitos outros assuntos. Mas eu quero ficar apenas na parte onde ele vai falar do perdão, onde ele vai falar a respeito dos inimigos, porque é uma parte interessante. Não tem como nós sermos um cristão se nós não conseguimos perdoar, se nós não conseguimos esquecer certas coisas. Então é necessário que nós venhamos entender isso. Então vamos lá para o capítulo 6 de Lucas, no seu versículo 27, que vai dizer assim: Mas digo a vós que ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Como quereis que os outros os façam, assim também fazei a eles. Se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam quem os ama. E se fizerdes o bem, a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquele de quem esperais receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam os pecadores para receber o que emprestaram. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca, e a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Pronto, vamos ficar até aí. Como eu disse, é um assunto bastante importante, bastante interessante, e ele vai falar justamente do perdão. Olha como começa. Mas digo a vós que ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelo que vos maltratam. Como eu faço isso? Como eu posso amar? Como eu posso perdoar uma pessoa que me faz o mal, que procura milhões e milhões de vezes acabar com a minha vida, com meus projetos, pessoas que falam mal de mim, pessoas que me caluniam, pessoas que o tempo todo, na linguagem popular, tenta me passar a perna. Como eu posso fazer o bem para essa pessoa? Como eu posso amar essa pessoa? De que jeito eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? É impossível, essa pessoa me faz o mal. Na nossa vida humana, no nosso coração corrompido, a nossa natureza caída, ela sempre vai fazer o quê? Pagar o mal com o mal. A vontade é essa, pagar o mal com o mal. Essa pessoa, ela me fez o mal, essa pessoa, ela me bateu, me agrediu, me caluniou, me defamou. A minha vontade é de me vingar, de fazer o mal a ela, de cair para dentro dela e bater nela, socar ela ou fazer outras coisas. A vontade da natureza humana, que é a natureza caída, eu posso dizer olho por olho, dente por dente, é fazer isso. É entrar nesse mérito. Pausando aqui um pouco, se você me vê fungar aqui, é porque eu tô... a rinite atacou por causa do tempo frio. E também muita fumaça. Tá tendo fogos de artifício aí na rua. Os vizinhos também ligaram os sons. Então tá além da fumaça, tá o frio. Então isso acaba me afetando. Então muitas das vezes no vídeo aqui, você vai ver eu puxar assim como eu puxei agora, por causa do meu nariz que tá entupido. Mas voltamos aqui ao assunto. A nossa natureza carnal, ela quer fazer o mal. Ela não aceita
de jeito nenhum que outra pessoa venha e faça o mal à nossa vida e essa pessoa fique impune, sem nós darmos o troco a ela. É claro que todos nós temos também um senso de justiça, nós não aceitamos a injustiça. Pessoas que temem de fato a Deus, ela tem um senso de justiça. Elas não aceitam o mal. Mas essas mesmas pessoas que têm Deus em seu coração, ela entende também, através da própria palavra de Deus, que a vingança ela vem do Senhor. Nós, como cristãos, como pessoas que estamos lutando contra a nossa carne o tempo todo, porque não pense que porque nós somos cristãos, nós não vivemos lutando contra o pecado. A nossa luta é constantemente contra o pecado e contra a maldade do nosso coração. Costumo dizer que a nossa luta é mais contra o nosso pecado, até contra o diabo. Porque o diabo é muito fácil de vencer. Mas a nossa carne, meu amigo, lutar contra a nossa carne é uma luta constante, uma luta que não tem fim. Nós acordamos lutando contra ela e dormimos lutando contra ela. Então a nossa carne, ela anseia a vingança, ela anseia que nós não perdoem. Não, por que você vai perdoar? Esse homem aí, essa mulher, falou mal de você para a rua toda, inventou mentira com seu nome, te defamaram. Você vai perdoar? Nesse momento que a minha carne ela não aceita esse tipo de coisa e ela quer a vingança, o diabo também ele vai se aproximar para nos incitar mais ainda, porque ele é o tentador. Mas precisamos entender uma coisa, olhe para a sua vida, analise a sua vida, olhe o teu coração e olhe dentro de você. Isso, e eu costumo dizer que o evangelho ele é interessante e ele é incrível por conta disso. A palavra de Deus ela é tão poderosa que antes de qualquer coisa, ela primeiro vai agredir você. Ela vai fazer você, é como se ela fosse um espelho da sua alma. Você vai buscar a palavra de Deus e quando você estiver buscando ela, é como se abrisse um espelho e você pudesse ver dentro da sua alma. E você vê o quão podre você é, o quão imundo você é, o quão falho e errante você é. E é justamente isso. Todas essas pessoas que cometeram algum mal umas contra as outras, se ela fez o mal a você de algum jeito, de alguma maneira, olhe para dentro de você também. Antes de querer fazer o mal a ela, olhe para dentro de você. Olhe para dentro do seu coração, olhe para dentro da sua mente. Olhe quantas coisas terríveis você já fez. Ah, mas eu nunca menti, nunca levantei falso a alguma outra pessoa, mas algum erro, alguma falha na sua vida você cometeu. Tá entendendo? Então, quando a palavra de Deus ela nos fala a respeito disso, é um convite a nós olharmos primeiro para dentro dos nossos corações. A palavra de Deus ela vai contar uma história a respeito da mulher adúltera. E essa passagem é muito, muito interessante também, muito incrível. Essa mulher foi apanhada em ato de adultério. Homens se reuniram, pegaram ela em ato de adulterando e levaram ela para ser apedrejada. Segundo a lei de Moisés, como eles mesmos falaram para Jesus, Jesus estava no caminho onde eles estavam levando aquela mulher ali, e eles perguntam, mestre, essa mulher foi apanhada em ato de adultério. E segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Interessante que o homem também deveria ser apedrejado, mas ele não estava ali, beleza, tudo bem. Vamos matar então só a mulher. E Jesus, ele estava escrevendo ali na areia, né? E aí Jesus olha para aquela multidão e ele diz assim, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Uma simples palavra, Jesus desarmou todos eles. Sabe por que isso? Porque o pecado daquela mulher ali era muito notório. Ela pecou, ela adulterou. Ela passou por cima de uma lei, ela tem que ser morta, ela tem que ser apedrejada. Vamos matar ela. Mas quando Jesus diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquela simples palavra fez com que todos aqueles homens ali, com certeza, eles olharam para dentro dos seus corações. E eles viram quão podre eles eram, quão falhos eles eram, quão errante eles eram. E dignos, com certeza, também das mesmas pedras que eles queriam jogar naquela mulher. E sabe o que aconteceu? Por olhar para dentro deles e ver a tamanha maldade que estava lá, eles jogaram a pedra no chão e foram embora.
Jesus olha para aquela mulher e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ele diz: olha, nem eu te condeno, nem eu te acuso. Vai, mas não peques mais. Meu amigo, aquelas palavras de Jesus foram profundas. E por isso que eu digo que o Evangelho é um livro incrível. E por isso que também é tão odiado. Porque esse livro, ele te agride. Antes de ele gerar qualquer coisa na sua vida, primeiro ele vai te agredir. Ele vai te confrontar, ele vai te afrontar. E por isso as pessoas rejeitam ele. Por quê? Porque nenhum outro livro vai te confrontar. Você pode ler vários e vários livros lá, eles não vão agredir você. Eles vão satisfazer o teu ego. Eles vão satisfazer o teu coração, a tua vontade carnal. Mas a palavra de Deus, ela vai te confrontar. Ela vai primeiro contra você, para você se analisar. E a partir disso você começa a ser transformado pelo poder de Deus, se você aceitar esse confronto. Então, quando vai falar a respeito justamente disso, do perdão, de amar os inimigos, podemos pensar: poxa, eu vou amar esse cara que me fez tanto mal, essa pessoa que me fez tanto mal. Porém, entretanto, você também é mal. Meus amigos, nós não somos bons. Bom é Deus, Ele mesmo fala isso na palavra. Cristo mesmo fala isso na palavra. Bom é Deus, nós não somos bons, nós somos maus. Ah, mas você é um cristão? Sim, sou um cristão, mas eu sou mau. Se não for Cristo na minha vida, eu farei coisas terríveis e horrendas. Se existe algum traço de bondade em cristãos, não é por conta dele, é por conta de Deus, de Jesus. Não é porque ele é bonitinho, porque ele é bonzinho, porque ele é um teólogo, não é por causa de Jesus. Todos nós somos maus. E todos nós, acredite no que eu vou falar, talvez algumas pessoas discordem disso, achem até uma loucura ou até heresia, mas deixa eu te dizer uma coisa. O que nos diferencia de um homem que mata o outro, que assassina o outro, que extermina o outro, é Deus. Se não fosse Deus, nós consequentemente faríamos a mesma coisa, porque um pecado ele leva ao outro. A vida sem Deus, ela nos leva ao mundo de destruição, ela vai cada vez mais nos afundando do lamaçal do pecado. Começa com a mentira, da mentira o roubo, do roubo para o assassinato, do assassinato para coisas terríveis. Se não fosse Deus em nossas vidas, consequentemente faríamos coisas piores. Então o que nos separa dessas pessoas não é o fato de nós sermos bonzinhos, não, de estarmos indo para um templo para cultuar. A diferença não é porque nós temos um pastor que nos aconselha, não. A diferença é porque nós colocamos a nossa vida debaixo de Deus. Eu, os irmãos da igreja, o pastor, nós colocamos a nossa vida debaixo da presença de Deus para não darmos lugar ao pecado, porque se continuássemos a dar lugar ao pecado, a nossa vida seria uma vida de destruição e de pura maldade e corrupção. Mas aprove a Deus nos escolher e nos salvar dessa vida. Então, quando nós dizemos: poxa, eu não quero perdoar, eu não quero fazer isso, se você olhar para dentro do teu coração, você é tão mal quanto essa pessoa que está fazendo mal a você. Eis a beleza do Evangelho. Olha quanto mal fizeram a Jesus Cristo. Bateram em Jesus, maltrataram Jesus, cuspiram em Jesus, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus, que segundo os próprios historiadores e a própria ciência, os espinhos entraram em sua cabeça, tomou chicotadas e mais chicotadas a rasgarem a sua pele, os seus músculos, foi esbofeteado, depois colocado numa cruz, e ali pegaram cravos, né? Que nós chamamos de prego, mas tem outra classificação de que é cravo, que é maior ainda do que muito maior do que um prego, polegadas muito maiores. E ali cravam Jesus numa cruz, pregam ele numa cruz, na mão direita, na mão esquerda, logo depois nos seus dois pés. E Cristo fica ali cravado, os homens blasfemando ainda ali, e Cristo morre, e antes de morrer ainda fala de Deus: perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Do lado tinha um ladrão que reconheceu o seu pecado, o seu erro. Jesus foi lá e perdoou ele também, ainda disse que no mesmo dia estaria com ele no paraíso.
Poxa, mas espera aí, rapaz. Jesus, que foi um homem tão bom, que fez tanta bondade, perdoar. Jesus poderia mandar anjos ali, poderia até descer mesmo da cruz e acabar com todo mundo. Ou até aceitar ser morto, mas na hora da morte pedir Deus mata todos eles. Mas Jesus preferiu perdoar. Jesus preferiu amá-los e amar a todos nós, mesmo sabendo que nós somos pecadores e falhos e que continuaríamos a errar e a falhar, e muitos de nós nem daríamos valor, e como acontece, muitos não dão valor ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele amou e perdoou. E o ensinamento de Cristo é justamente esse. Não é para eu, se me agrediu, não é para eu me levantar e agredir de volta, seja com palavras ou na força física. Se alguém se levantou contra mim com calúnias e defamações, não é para eu fazer a mesma coisa. Mas sabe o que é que eu tenho que fazer? É o que está aqui. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Ao que bater numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Olha que coisa interessante. E no final ele vai dizer assim, versículo 36. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos o perdão de Deus. E sabe o que é que Deus faz? Ele mesmo assim nos perdoa. Nós não merecemos o seu bem, mas Ele nos dá o bem. Ele nos dá a sua bondade, mesmo nós não merecendo. E Ele nos perdoa, mesmo sabendo o quão falho e errante nós somos, Ele nos perdoa. E o que é que Ele quer que nós venhamos fazer com o nosso próximo? Perdoar da mesma forma. A mágoa no teu coração, a raiva no teu coração, a ira excessiva no teu coração, não vai te levar para perto de Deus. Só vai te levar cada vez mais para o fundo do poço e a destruição da tua vida. E digo mais, a paralisação dela. Mas se você abrir o teu coração e a partir de hoje começar a orar pelos teus inimigos, eu não consigo amar, eu não amo ele, eu não amo ela, fez muito mal a mim, eu não quero perdoar, eu estou cheio de raiva, estou cheio de ira. Mesmo assim, se você se levantar e começar a orar por essa pessoa e pedir a Deus para tirar toda a mágoa, rancor do teu coração, Deus ele vai começar a tirar. E Deus vai começar a colocar dentro de você mais desejo para orar por essa pessoa, ao ponto de você ser inundado pelo amor de Deus. E o amor de Deus, meu amigo, é tão profundo, tão grandioso, que ele quebra todas as amarras da nossa vida, todas as cadeias, todas as prisões, todas as correntes. Até porque para sermos um cristão necessitamos desse amor. Um dos frutos do Espírito é o amor. Precisamos do amor para sermos cristãos. Precisamos amar as pessoas que nos odeiam, que nos maltratam. Como podemos amar ela? Podemos amar através de Cristo. Através da carne é impossível, mas através de Cristo podemos amar. E se amamos através de Cristo, significa que de fato nós somos filhos de Deus. Porque olha o que a palavra de Deus vai falar no versículo 35. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. A vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Nos tornamos filhos de Deus quando passamos não só a aceitar ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mas quando nós amamos ao próximo, quando nós amamos os nossos adversários, porque é muito fácil amar as pessoas que estão ao nosso lado, é muito fácil amar as pessoas que estão ao nosso redor, é muito fácil amar as pessoas que sempre nos faz o bem, mas eu sei que é difícil amar aquele que nos faz o mal. Mas através de Cristo nós podemos amá-los e podemos perdoar. Eu não sei quem te maltratou, eu não sei quem te magoou, eu não sei quem fez o mal à tua vida no passado ou recentemente, não sei, mas o que eu sei é perdoe.
Libere o perdão para ela, assim como Cristo liberou o perdão para você. Você cheio de erros, você cheio de pecados, eu cheio de erros, cheio de pecados. Cristo me perdoou e Cristo te perdoou. Perdoe também. Perdoe. Seja misericordioso. Não queira fazer o mal, mas tenha misericórdia, porque a misericórdia é justamente isso. É o mal que nós merecemos e Deus não derrama esse mal sobre as nossas vidas. Eu mereço ser punido por Deus, mas Deus é tão misericordioso para comigo que Ele não permite que esse mal chegue até mim. Ele impede. Isso é misericórdia. Seja misericordioso com os teus inimigos. Ainda que você tenha a oportunidade de fazer o mal a eles, não faça. Faça o bem. Há muitos anos atrás aconteceu uma situação comigo no trabalho, de eu ser perseguido muito pelo meu encarregado. Muito perseguido pelo meu antigo encarregado. Isso tem uns 12 anos. E eu sofri muito. Eu chegava em casa, dobrava meu joelho no chão e chorava diante de Deus, Senhor. E a vontade que eu tinha de fazer mal a Ele. Mas eu chegava em casa e orava por ele. Foi fácil? Não foi fácil. Eu orava por ele, pedia a Deus misericórdia pela vida dele, que Deus também me perdoasse o meu coração. Tive oportunidades de fazer o mal a ele e nunca fiz. E só chegava em casa, chorava e orava a Deus. A perseguição foi grande por um bom tempo. Foi 2 anos, se não me engano, nessa luta, nessa perseguição. E sabe o que foi que aconteceu? Eu orei tanto por essa pessoa, não para que Deus fizesse o mal a ela, mas para que Deus libertasse ela e transformasse. E hoje esse rapaz, esse homem que me fez tanto mal, hoje ele é meu amigo. Pedia muitos conselhos da parte de Deus a mim em relação à sua vida, onde eu aconselhava ele através da palavra de Deus. Virou um amigo meu. Não só isso, mas depois de muitos anos também, passei por outros problemas, onde levantaram a calúnia, deformação contra mim, contra minha esposa, pessoas que tinham inveja das nossas vidas. E eu lembro que eu estava tão chateado por conta disso, porque uma coisa era me envolver na história, outra coisa era colocar a minha família no meio. E aquilo ali me aborreceu tanto que eu orei a Deus, cheio de raiva, né, cheio de ira. E eu pedi a Deus que Deus ele derramasse a sua ira sobre essa pessoa. Que Deus ele se vingasse por mim. Minha oração foi essa. E por 2 dias eu orei dessa maneira. Por 2 dias eu orei assim. Mas sabe o que aconteceu no 3º dia? Quando eu fui orar, Deus ele mostrou uma coisa. Deus ele... Olha, você foi perseguido e você foi caluniado porque você deu fruto. Essa pessoa não deu fruto. E Deus ele mostrou toda a minha trajetória, toda a minha jornada. E embora eu tivesse me decepcionado e me entristecido muito por conta disso, eu pedi perdão a Deus porque eu pedi a Deus que se vingasse por mim. Sim, eu quero vingança. Pedi perdão a Deus por isso. E entristecido porque eu fiz isso, porque eu não devia ter pedido a Deus vingança nenhuma. Entristecido, eu pedi a Deus que tivesse misericórdia da minha vida, misericórdia da pessoa que levantou o falso, que perdoasse ela, que transformasse ela e que fizesse com que ela conhecesse Ele de fato e ela fosse transformada pelo poder de Deus. E deixei de lado. A raiva foi embora, a ira foi embora, tudo foi embora. O meu passado, na minha adolescência, pré-adolescência e infância, foi marcado por muitas coisas tristes, muitas coisas que trouxeram sobre mim muita raiva, muito ódio. Eu digo ódio mesmo, dessa vez não é ira, mas ódio. Onde eu fui marcado muito. E eu lembrar do meu passado me fazia ter raiva, me fazia chorar. E quando entrei na presença de Deus, uma das primeiras coisas que Deus ele fez foi me libertar de tudo isso. Foi primeiro pedir perdão a Deus por tanta raiva, por tanto ódio. E liberar o perdão para o meu passado. As pessoas que fizeram mal a mim já tinham descido à sepultura. Mas mesmo assim, Senhor, perdoe-me, Senhor. Perdoe-as.
Era novo na fé. Sei que morto não, mas era novo. Mas eu precisava esquecer o passado, porque lembrar do passado doía o meu coração e me fazia ter muita raiva. E Deus me fez esquecer as mágoas, e quando eu olho para aquelas pessoas que me fizeram mal, quando eu olho para o meu passado, eu não sinto mais raiva delas. Não sinto ódio, porque liberei o perdão ao meu passado. E Deus, ele mudou o meu coração, Deus, ele mudou a minha vida. Tinha muita raiva da minha mãe, muito ódio da minha mãe. E liberei perdão para minha mãe, Deus mudou o meu coração. E no lugar da raiva e do ódio que eu tinha da minha mãe é viva ainda, eu passei a ter amor por minha mãe. Nós não moramos juntos, minha mãe mora em Brasília, eu moro aqui em Salvador. Não temos aquela convivência toda, mas eu desenvolvi o amor pela minha mãe. Então, quando você se deixa ser dominado por Deus, você se deixa ser guiado por Deus, Deus, ele muda o teu coração, Deus, ele muda a tua vida. Muitas das vezes nós não queremos perdoar por conta do orgulho. Nós não queremos abaixar a cabeça. Nós queremos nos mostrar que somos melhores e não queremos abaixar a cabeça. Mas na presença de Deus, muitas das vezes é mais certo você perder do que ganhar. Porque quando você perde para o mundo, você ganha para Deus. Poxa, mas se eu abaixar a cabeça para essa pessoa vai fazer assim, assim, assado. Deixa ela fazer. Perdoe ela. Ore por ela. Ame ela. Com o tempo, ela vai esquecer. Ela vai deixar de lado tudo que ela fez de ruim para você. E se tiver que ter algum tipo de vingança, Deus, ele vai entrar com providência. Não você, mas Deus. Porque nada passa despercebido às horas do Senhor. Mas Deus, ele quer que eu e você perdoe. Ame. É muito fácil amar as pessoas que nos amam. É muito fácil perdoar aqueles que estão ao nosso redor. Mas é muito difícil perdoar os nossos inimigos. A palavra de Deus também vai contar a história do filho pródigo. Todos nós conhecemos essa mensagem, né? Ele morava com seu pai, com seu irmão. Está lá no livro de Lucas, no seu capítulo 14, não, versículo capítulo 15, que vai dizer que ele tinha tudo com o pai dele. Mas ele decide sair da casa do pai, pede a herança e vai lá para fora, vai curtir a vida dele no mundo. E ele acaba gastando tudo sem nenhuma responsabilidade e vem uma fome sobre a terra. Depois que ele gasta tudo, ele começa a passar fome, vai trabalhar com um homem que cuida de porcos. E a fome era tão grande naquela terra que ele sente desejo de comer a comida dos porcos. E é nessa humilhação toda que ele lembra da casa do pai dele. E ele lembra, né, de todo o cuidado que o pai dele tinha. Lembra dos trabalhadores. Ele decide retornar para a casa do pai. E ele retorna. E quando ele retorna em humilhação. Não orgulhoso, mas com a cabeça baixa. Falando, pai, eu pequei. Não sou digno, meu pai. E ele ali representa um homem pecador que é eu e você. E o pai representa Deus, o dono da casa. E o pai recebe ele de braços abertos, faz uma grande festa para ele, para recebê-lo de volta. Aquele filho não merecia o perdão do pai, mas o pai perdoou. É o que Deus, ele quer que eu e você faça. Perdoe. Perdoe o teu passado. Perdoe as pessoas que te magoaram no passado. Perdoe as pessoas que te machucam agora. Porque Deus, ele também te perdoa. Lembra da oração do Pai Nosso? Deus, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem outras traduções que está, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha que oração linda que é o Pai Nosso. Perdoe-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E aí é interessante. Deus só pode perdoar a mim e a você se eu também estiver perdoando o meu próximo. Se eu não perdoo o meu próximo, Deus também não pode me perdoar. Não tem como Deus me perdoar. Tá entendendo? Então perdoe. Libere o perdão. Libere o perdão e deixe Deus morar no teu coração. Não deixe que o orgulho more dentro de você. Não deixe que a raiva, a mágoa,
a frustração domine o teu coração, porque isso vai acabar com a tua vida. Isso vai desencadear depressão, isso vai desencadear estresse, isso vai desencadear outras doenças. Isso vai acabar com você, mas libere o perdão enquanto é tempo. Libere o perdão enquanto você está vivo. Libere o perdão para o teu próximo, para o teu irmão, para o teu amigo, para o teu inimigo principalmente. Mas não durma debaixo de mágoa, debaixo de ira. Se tiver, como é que eu posso dizer? Se tiver a oportunidade de conversar com o teu inimigo, converse. Ore por ele. Mesmo que ele não aceite, ore pela vida dele. Olha, o que foi que eu te fiz? Se eu te fiz algo para você me tratar dessa maneira, me perdoe. Eu sei que muita gente vai torcer a boca, né, ou o nariz e dizer, não, eu me rebaixar. Mas eu já fiz isso, meu amigo. Eu já fiz isso, de as pessoas fizeram mal a mim e eu chegar até elas e perguntar. E eu pedi perdão a ela, sendo que eu não tinha feito nada. Mas aquilo que eu fiz, aquela atitude que eu fiz, quebrou as pernas do diabo. Quebrou as pernas de Satanás. Eu não fiz nada para a pessoa e a pessoa simplesmente mudou, ficou diferente, procurou problema onde não tinha. E eu fui até ela, meu irmão, me perdoe. Se eu te fiz algo para você fazer isso, ter feito isso, me perdoe. Eu não tinha feito nada. Mas essa é a atitude de um cristão. Não sou melhor do que ninguém, sou um pobre miserável pecador, senão um dos piores pecadores que existe na terra. Mas através de Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, não de mim, mas através do Senhor Jesus Cristo, eu libero o perdão. É difícil? Claro que é difícil. Imagine você lidar com pessoas que querem o teu mal constantemente, que na tua frente aperta a tua mão, mas por detrás mete o pau em você, quer o teu mal, quer a tua destruição, inventa mentiras e defamações e calúnias, mas você está ali, Senhor, perdoa ela, tem misericórdia dela, Senhor, perdoa, liberta, muda o coração. Essa é uma atitude que um cristão ele deve tomar, é essa atitude que você deve tomar. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher, aquilo que o homem plantar, ele vai semear. Se eu semear o mal, eu vou colher o mal para mim mesmo. Não importa se, mas eu estou fazendo porque fulano de tal fez contra mim. E aquilo vai se tornar um círculo vicioso e nunca vai terminar porque você faz o mal, a outra pessoa faz o mal e continua aquele ciclo até um acabar com o outro. Mas quando eu entendo que melhor do que o orgulho é o amor, porque eu sei que se eu plantar o amor, eu vou colher o amor, se eu plantar o perdão, eu vou colher o perdão. Eu prefiro então amar. Eu prefiro perder, né, na linguagem humana, ser besta, ser bobo na linguagem humana, na linguagem do mundo, do que perder a minha salvação e do que perder tudo que Deus ele tem para me dar, que é muito maior do que as coisas que estão nesse mundo. Tá entendendo? Se eu planto o mal, eu colho o mal. Se eu planto o perdão, eu colho o perdão. E eu preciso do perdão de Deus. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu nego o perdão hoje, mas de repente amanhã eu faço o mesmo mal que aquele homem fez contra mim. Olha que coisa interessante. Eu jamais praticaria isso, meu irmão. Jamais eu faria uma coisa dessa. Se não for Deus na tua vida, você faz coisas piores. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então peça perdão ao teu irmão. Tenha misericórdia da vida dele. Olhe para ele com um olhar de amor. Não consegue? Dobra o teu joelho e pede a Deus amor. Pede a Deus que, Senhor, coloca dentro de mim amor para com aquela pessoa. Amor para com meu inimigo. Toma a vida dele nas tuas mãos, liberta ele, transforma ele, abençoa ele, Senhor. Muda a história da vida dele, visita a família dele, começa a fazer isso. E você vai ver o que Deus ele vai fazer na tua vida. Amém? Eu ia falar muito mais coisas aqui, tem muitas palavras aqui que concordam com essa, porém já se passaram mais de 20 minutos. E eu termino aqui dizendo a você para que você ame o teu próximo. Ame, porque se você amar, você está cumprindo com aquilo que é a vontade de Deus.
e você está se tornando de fato um filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, você, a sua casa, o teu lar, e que vocês sejam cobertos pelo amor de Deus e pela misericórdia do Senhor constantemente. Em nome do Senhor Jesus.